pessoal, estamos de volta aqui, né, para a nossa sexta aula. Eu sou o professor Cleves e hoje vamos falar sobre tempo cronológico e tempo da história. Então, existe muita dúvida, né, o que é isso, o que é tempo cronológico e o que é tempo da história. Então, essa aula vai ser uma aula mais imagética, né, para assimilação. E vamos ter aqui, vamos para o primeiro slide aqui, observem, por favor, né, fazendo essa relação de tempo e história. Tá? Vamos ter o relógio aqui, né? Então, olha só, os seres humanos percebiam a passagem do tempo observando a natureza. Então, era uma maneira, já que não tinha outro meio de se orientar, eles observavam a natureza. Percebiam que depois do dia vinha a noite, que os animais nasciam, cresciam, reproduziam-se e morriam, que haviam épocas de chuvas e de seca, né? Vamos ter essas imagens aqui, tá? Observem, né? Época de chuva e de seca. Tá? Para organizar as tarefas do dia a dia, os seres humanos criaram as unidades de medida do tempo, com hora, dia, mês, ano e século. Então, para o historiador, o tempo ele é um dado fundamental. Desde o surgimento da humanidade, muita coisa aconteceu em diferentes lugares do mundo. A descoberta do fogo, da roda, o desenvolvimento da agricultura, né, e do teatro, revoluções e guerras, invenções da máquina a vapor, etc. Né? Então, vamos ter aqui a charge da primeira, né, que é a invenção do fogo. Tá? O desenvolvimento da agricultura, observem, né? A invenção da roda, né? O homem da pré-história chamando o colega lá de nerd, né? O cara que inventou a roda, certo? Então, organizar esses acontecimentos no tempo é um dos principais desafios do historiador. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos de medição do tempo, né? Então, observando os fenômenos da natureza e os astros celestes, o homem ele aprendeu a calcular a duração do dia e da noite, a mudança das estações e a chegada de um ano novo, né? Ou de um novo ano, certo? Então, esses fenômenos são o quê? Raios, trovões, né? As estrelas, né? A lua, então tudo isso são astros. O movimento dos planetas, isso muito executado pelos maias, pelos astecas, né? Faziam muito isso através dos zigurates, onde faziam as observações dos astros. Tá? A diferenciação de dia e noite, a duração desse período, né? E também as estações do ano, as 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E o que acontece na natureza durante cada um processo desse aí, né? Durante cada fenômeno natural desse aí. Então, olha só, como citei, primavera, verão, inverno, né? Outono e inverno. Criaram instrumentos para marcar as horas, como o relógio, e um sistema de datas que marcam sucessão dos dias, meses e anos, como os calendários, por exemplo. Então, olha só, vamos ter a imagem aqui de um calendário, né? O calendário cristão. O relógio de sol foi criado pelos egípcios há mais de 4.000 anos. Depois vieram as clepsidras, as ampulhetas e as lamparinas, que era chamado relógio de fogo. Tá? O relógio mecânico foi criado no século XIII na Europa, tá? Segundo o que consta, foi um papa que criou. Nos centros urbanos, a vida foi se organizando em períodos de tempo rigidamente controlados. Então, o relógio passou a controlar tudo, né? As refeições, o horário de estudar, a escola, o trabalho e outros eventos da vida social, até o lazer. E aqui nessa imagem, frisem bem, ele está mostrando isso aí, né? Uma leitura de imagem, né? Onde mostra que o tempo ele é controlado, né? O tempo do trabalho, o tempo do descanso, do lazer, tá? Da escola, tudo isso. Colocando ordem no tempo, né? Então, olha, tem uma charge aí, né? Mostrando que os anos políticos, né? Vamos daí ajustar o horário de verão, tá? E um lá diz assim, bota para 1925, né? Quer dizer que eles não querem trabalhar, né? É uma charge crítica, né? Então, é possível dividir os acontecimentos históricos em 3 dimensões temporais. Então, breve ou curta duração, como é o caso, né, de uma votação de uma lei, por exemplo, observe aí nesse quadro, né? Do slide, ou a morte de uma pessoa. Também a média duração, como o tempo de um governo ou a carreira de um jogador de futebol. Que geralmente os governos democráticos duram de 4 a 5 anos, né? Quando é uma ditadura até mais, e o jogador de futebol tem uma vida ativa de profissional de 18 a 20 anos. E o de longa duração, como o caso aí dos regimes políticos, né? E a escravidão no Brasil, né? Como o regime militar, né? E a escravidão que durou aí mais de 100 anos, né, pessoal? É importante levar em consideração o tempo cronológico para compreender esses acontecimentos. Então, olha só,
Apenas datando o começo e o fim de um acontecimento, é possível saber sua dimensão. Se durou pouco, muito, né? Ou se ocorreu antes ou depois, né? Ou no mesmo tempo de outros acontecimentos. Então vamos falar aqui sobre a periodização da história, né? Ou a periodização tradicional da história. Então, para compreender e facilitar o estudo da história, foi organizado o tempo histórico em períodos. Então, olha só, ela foi criada pelos europeus a partir do século XVII até o século XIX. O que foi criada? A periodização da história, tá? Então, segundo essa periodização, a história divide-se em dois grandes períodos, a pré-história e a história. Cada um desses grandes períodos também é subdividido. E vamos ver o exemplo aqui vamos ter a história, né, que é a partir do surgimento da escrita. Aí fala do PIB, do PAC, né, da PEC, né. E a pré-história teria início com o surgimento do homem, que é a espécie humana, lá com os Australopithecus, né, até a invenção da escrita, seria o período aí da pré-história. A pré-história é dividida em Idade da Pedra, composta por dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico, e Idade dos Metais, tá? Então nós temos aqui uma linha do tempo, observem, que está lá, ó, a pré-história, né? Seria lá de 500 mil a.C., né? Então, o Paleolítico de 500 mil a.C. até 18 mil a.C., que é a Idade da Pedra Lascada, né? O Neolítico, que seria de 18 mil a.C. até 5 mil a.C., e a Idade dos Metais, que vai lá de 5 mil a.C. até o ano 4 mil a.C., que é quando surge a escrita. Tá, a história teria início com a invenção da escrita, por volta de 4 mil a.C., até os dias atuais. Então, antes da escrita é chamada de quê? Pré-história, tá? Que se divide lá em 3 períodos, né? O Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá? E aí, a partir daí, do surgimento da escrita, é chamado de história. A história é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Mais uma vez, vamos ter uma linha do tempo. Observe lá a linha do tempo, por favor. Então, lá, a pré-história, né, vai até 4 mil a.C., né? Aí começa a Idade Antiga, de 4 mil até 476, que é quando acontece a queda do Império Romano do Ocidente. De 476 até, né, 1453 é chamada de Idade Média. Tá? Acaba quando a Idade Média? Com a queda de Constantinopla, que é a capital do Império Romano do Oriente. Tá? E de 1453 até 1789 é chamado de quê? De Idade Moderna. Tá? Então, quando que termina a Idade Moderna? Até em 1789, certo? A partir daí de 1789, que é quando acontece a Revolução Francesa, nós chamamos de Idade Contemporânea, que é até os nossos dias atuais, certo? O período paleolítico teria início com o surgimento do homem na Terra, até a invenção da agricultura. O período neolítico teria início, observe lá, com a invenção da agricultura até a invenção da escrita. A Idade dos Metais é um período de transição, tá? Que teria início com a produção de objetos de metais até a invenção da escrita, ultrapassando os limites cronológicos da pré-história, ou seja, esse processo da Idade dos Metais ele vai passar lá da pré-história, tá? Chegando até a chamada Idade Antiga. Então, possui 3 períodos, Idade do Cobre, do Bronze e do Ferro, justamente os 2 últimos períodos que pertencem à Idade Antiga. Então, olha só, vamos observar aqui. A Idade Antiga a Idade Antiga tem início com a invenção da escrita e termina com a queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, a invenção da escrita começa em 4 mil a.C. e termina em 476 com a queda do Império Romano, tá? A Idade Média tem início com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a tomada de Constantinopla, isso em 1453, tá? A Idade Moderna inicia com a tomada de Constantinopla e termina com a Revolução Francesa, em 1789. E a Idade Contemporânea vem desde lá de 1789 até os dias atuais. Então vamos ter a representação aqui desses períodos, Idade Antiga, né, Idade Média, mostrando lá a queda do Império Romano, né, o começo lá do feudalismo, a Idade Moderna, né, que termina com a queda do Império Romano do Oriente, né, 1453 até 1789. E a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais.
Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre calendários, né? Tempo cronológico, calendário cristão. Então, não existe um único calendário para todos os povos. Cada povo tem a sua forma de demarcar o tempo. Então, um exemplo disso seria o calendário maia, tá? Segundo o calendário maia, o mundo acabaria no ano de 2012. Os povos cristãos baseiam o seu calendário no ano do nascimento de Cristo. Esse acontecimento marca o primeiro ano do calendário cristão, ou o início da era cristã. Então, tudo que aconteceu antes do nascimento de Cristo tem uma sigla, né, uma demarcação com a sigla AC, que é antes de Cristo. E tudo que ocorreu depois do nascimento de Cristo com a sigla DC, que não é obrigatório a gente utilizar, tá? 2020, não precisa botar 2020 e DC, tá? O século. No estudo da história, convencionou-se a organizar a periodização com base no século, como o calendário que os historiadores mais utilizam é o calendário cristão. A divisão fica assim: o primeiro século estende-se do nascimento de Cristo, do ano 1, né, até o ano 100. O segundo século, ou século 2, inicia-se no ano 101 e vai até, né, o ano 200, e assim por diante. Então, olha só, vamos ter aqui uma tabela de algarismos romanos, que era o tipo de forma de demarcação, né, e de contar números e o tempo naquele período. Então, o algarismo romano, ele identifica o número por letra. O I é o 1, o V é o 5, o X é o 10, o L é o 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Então, para que o aluno ele tenha uma familiarização com o algarismo romano, é bom que os pais, né, comprem uma tabuada, né, de R$ 1,50 a R$ 2, tá, pessoal? E aí porque ele tem regras, para calcular tem regras, né? Quantas vezes utilizar uma letra e assim por diante. Para calcular os séculos, fazemos duas operações. Se o ano acabar em 0, basta eliminar os dois zeros e temos o século. Exemplo, 200, né? Elimina os dois zeros, fica o quê? 2, então é século 2. 1500, elimina os dois zeros, observem lá, tá? E nós vamos ter o quê? Só o 15, século 15. Então, pessoal, quando o ano não terminar em dois zeros, tiramos os dois últimos algarismos e somamos 1 ao número que sobrar. Exemplo aí, o ano de 476. Então, eliminamos os dois últimos, vai ficar o número 4. Então, 4 mais 1, 5, século 5. Vamos ter o ano de 1492, né, que é a chegada do Cristóvão Colombo à América. Então, o que é que nós fazemos? Tiramos os dois últimos, vai ficar o 14. 14 mais 1, 15. Então, vamos ter o século 15. O calendário gregoriano, também conhecido como calendário cristão, é o mais usado no mundo atual. Esse calendário tem origem no calendário oficial do Império Romano, o calendário juliano, que tinha 365,25 dias. A reforma do calendário juliano foi encomendada pelo Papa Gregório XIII, procurando aproximar o ano definido do calendário solar, que é de 365 dias, tá? 5 horas e 49 minutos. Então, com isso, o novo calendário instituiu o ano bissexto, a cada 4 anos, que começa a valer a partir do ano de 1600, e definiu o dia 1º de janeiro como o início do ano para toda a cristandade, certo? Então, por isso nós temos aí o calendário de fevereiro, né? O mês de fevereiro, com 29 dias, porque a cada 4 anos o mês vai ter 29 dias, os outros são 28. A partir de 1600, definiu-se o dia 1º de janeiro como início do ano para toda a cristandade. Então, pessoal, aqui vamos para o exercício, né? Nós temos 3 perguntas. A primeira diz o seguinte: os 4 calendários apresentados abaixo mostram a variedade na contagem do tempo em diversas sociedades. Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que... Então, primeiramente, vamos ter a imagem dos calendários, né? Vamos ter o calendário cristão, que é baseado no Sol, o calendário solar. Vamos ter o calendário islâmico, né, que é um calendário lunar. Vamos ter o calendário judaico, que se baseia lá na criação do mundo, lá no livro de Gênesis. E vamos ter o calendário chinês, que também é um calendário lunar. Então, as afirmações, né? O final do milênio, 1999-2000, é um fator comum às diferentes culturas e tradições. Está correto isso? Vamos observar, pense bem, tá, pessoal? Vamos pensar e analisar. A B. Embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. A C. O calendário cristão foi adotado universalmente porque, sendo solar, é mais preciso. E aí, pessoal, tá certo isso? Pensem bem. A D. A religião não foi determinante na definição dos calendários. Então, qual dessas opções é a correta?
Analise um pouquinho que a gente vai já verificar isso, tudo bem? Então, olha só, a questão 2 diz o seguinte: com a função de uma linha do tempo, qual a função de uma linha do tempo? A. Mostrar apenas o que aconteceu no passado. A. B. Fazer uma projeção do futuro. A. C. Mostrar como os fatos se situam no tempo. E a D. Medir o tempo. Então, analisem aí para a gente já descobrir qual é a resposta correta. E a 3, né? Nós vimos em nossas aulas a diferença entre tempos cronológico e histórico. Na frase abaixo, assinale corretamente com a letra C aquele que se refere ao cronológico e com a letra H aquele que se refere ao tempo histórico. Então, temos duas frases. Na primeira diz o seguinte: tempo registrado em calendários, que pode ser agrupado em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. A segunda frase: forma de contagem do tempo utilizada para marcar as ações humanas na Terra, analisando ações de grupos humanos e suas interferências no espaço geográfico, na vida política, econômica, social, educacional, etc. Então, pense um pouquinho para a gente analisar qual é a resposta correta. Vamos aqui para o gabarito, né? E qual seria a resposta correta? Seria a B. Embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Certo, pessoal? A 2. Qual é a função de uma linha do tempo? Então, qual seria a correta? Vamos observar aí que é a letra C, né? Mostrar como os fatos se situam no tempo. E a 3, né? Vamos lá, digamos, identificar cada frase, né? Então, a primeira seria o quê? Tempo cronológico. Por quê? Tempo é registrado em calendários que pode ser agrupado em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Então, ela tem como função demarcar o tempo. A segunda frase, ela é o quê? Tempo histórico. Por quê? Porque diz o seguinte, né? Forma de contagem do tempo utilizada para marcar as ações humanas na Terra, analisando ações de grupos humanos e suas interferências no espaço geográfico, na vida política, econômica, social, cultural, social, educacional, etc. Então, está aí as respostas. Então, vamos recapitular um pouquinho, né? O que é o tempo cronológico, né? Então, é o tempo que, através da contagem dele, né, se institui os calendários de forma exata, linear e numérica. Então, o tempo ele é fundamental para o ser humano, para ele poder se situar no universo. E também mostra como foi essa contagem do tempo, não é só através do relógio, né? O tempo também ele pode ser verificado através dos fenômenos naturais, como a alternância entre dia e noite, a variação de estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, né? As fases da lua e até mesmo as entre-safras de colheitas. Já o tempo histórico, ele se foca nos fatos e acontecimentos de curto, longo espaço de tempo, tá? Ele utiliza-se das mudanças políticas e sociais. Então, ele tem uma função de observar os acontecimentos sociais, políticos, seria isso, tá? Então, pessoal, é só isso. Obrigado pela atenção. Nós vamos ter aqui 5 atividades no site Eduque, tá? E ficamos por aqui.